E olha, um soro desenvolvido aqui no Brasil, a partir de experimentos em cavalos, apresentou resultados positivos na produção de anticorpos contra o coronavírus. A pesquisa está em processo de avaliação pela Anvisa. Nós convidamos Luiz Eduardo Cunha, vice-presidente do Instituto Vital Brasil, que é um dos responsáveis pelo estudo, para falar sobre o desenvolvimento desse soro. O Heródoto também está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela participação, Luiz, para falar sobre esse soro. O que falta para o soro começar a ser testado em humanos, nas pessoas, e como será esse teste? Uma boa noite. Boa noite. O soro está numa fase que a gente chama de passar da fase pré-clínica para a fase de estudos clínicos em humano. Essa fase de transição é importante porque, como é um medicamento de origem animal, né, feito com plasma de cavalo, a gente tem que ter muito cuidado nessa aplicação. Então, nesse momento, a gente, depois de todos os estudos pré-clínicos que a gente já fez, tanto em bancada de testes químicos, bioquímicos, microbiológicos, tanto de segurança como toxicidade inespecífica pirogênica e eficiência em vitro, nós temos agora negociando com a Anvisa detalhes desses protocolos, as respostas que foram solicitadas nessa discussão científica que a gente faz com a Anvisa. Então, a gente está finalmente da tratativa, que isso é normal, né, do processo de acerto, né, dessas definições e desses testes que a gente está mostrando para ela, né, os resultados. Então, está na fase do soro, a gente já está com o soro concentrado, pronto, esperando para a gente formular e envasar, e aí sim, a gente, com autorização da Anvisa, a gente iniciar esses testes clínicos. Né, a gente considera teste clínico fase 1/2, né, inicialmente seriam 7 pacientes e na fase 2, 34 pacientes. Após essa fase de estudos, a gente faz um relatório, avalia os resultados e propõe a fase 3, que seria em 300 pacientes, mais ou menos. Luiz, para nós que somos leigos, eu principalmente, quer dizer que o produto seria a partir, então, de um soro extraído do sangue do cavalo. Essa é a primeira contribuição que os cavalos dão para o soro, ou já existe outros medicamentos, outros remédios tirados do soro do cavalo? Excelente pergunta, Heródoto. Os cavalos são protagonistas nessa história há mais de 100 anos, são precisamente 122 anos, que na França foi desenvolvido soro antidifitérico e antitetânico, já usando cavalos como doadores de anticorpos. Então, nesses 120 anos, esses cavalos doam muito plasma e produzem muito medicamento. Todos os soros antiofídicos, né, o botrópico, o crotálico, o laquético, o antitetânico, o antirrábico, todos os soros heterólogos, né, que são muito usados no Brasil, principalmente, que é um dos maiores produtores de soro do mundo, são produzidos em cavalo. A tecnologia, nesses anos todos, o Instituto Vital Brasil, que eu sou diretor industrial, produz soro já há 102 anos. Então, é uma experiência muito grande. E nesse período todo, houve um desenvolvimento biotecnológico muito grande. Por que eu falo isso? Porque, mesmo sendo proteína de cavalo, o processamento que a gente faz nele em laboratório, a gente descaracteriza como proteína animal. A gente usa uma enzima que corta um pedacinho desses anticorpos, descaracterizando ele que são de cavalo. Então, é um produto muito seguro, usado há muitos anos. Por isso que a gente optou de desenvolver esse projeto em cima dessa plataforma biotecnológica já conhecida. Era para justamente a gente ganhar tempo nesse desenvolvimento, porque desenvolver um soro desse demora muito tempo e é bastante custoso. Luiz, para a gente entender melhor como funciona a aplicação nas pessoas, esse soro seria usado diretamente nas pessoas que apresentam sintomas da Covid, que estão com a Covid-19? Seria aplicado como uma medicação? É assim que funcionaria? E também uma questão, se comprovada a eficácia, é possível produzir esse soro em larga escala? Boa pergunta. Primeiro, eu gostaria de fazer uma diferença de vacina e soro, né? A vacina é prevenção. Você usa em pessoas, né, que não estão doentes, né?
o maior número de pessoas possível, e os números que se usa em vacina são milhões de doses, né? O soro é tratamento, né? O soro é o anticorpo que o cavalo produziu para a gente, né? É como se a gente hipervacinasse o cavalo para ele produzir muito anticorpos, a gente colhe esse anticorpo, purifica ele e disponibiliza para usar em ser humano. Qual paciente? Aquele paciente que já está de 7 a 10 dias de sintomas, já está saindo do quadro leve para moderado e do moderado para grave. É onde a gente imagina uma janela de oportunidade desse soro, que é onde tem a maior quantidade de vírus circulante. Então, o que é o soro? A gente aplica no paciente nessa fase de desenvolvimento da doença, e esses anticorpos baixam o nível de vírus circulante muito rapidamente. Essa baixa da viremia, né, da quantidade de vírus circulante, possibilita que o paciente tenha chance de recuperar. A gente evita que o paciente, essa é a hipótese, né, que evolua, né? Por quê? Porque houve uma baixa de vírus circulante. Então, Luiz, acho que ficou bastante claro para nós todos aqui a diferença, então, entre vacina e o soro. Eu mesmo acabei de aprender com você aqui, agora eu acho que muita gente aprendeu. E agora, porque você até falava da utilização do soro no cavalo para picadas de cobra. Quer dizer, primeiro a pessoa é picada pela cobra, depois ela corre. Eu já fui lá no Butantan porque fui picado de cobra. Depois a gente corre lá no Butantan para tomar o soro. Quer dizer, nesse caso aqui é algo semelhante, ou seja, se a pessoa apresentar os sintomas, aí sim ela tomaria um remédio, e esse remédio é esse soro que vocês estão pesquisando. É isso ou estou errado? Está certíssimo. A única coisa é que não precisa correr, porque correr para tomar o soro, no caso do acidente ofídico, você complica o quadro. Vai em repouso, né, de uma forma mais calma, porque senão você aumenta a circulação e aumenta a circulação do veneno. É só um detalhe com relação ao acidente com animais peçonheiros. Mas é isso mesmo. A única diferença específica é que esses pacientes, no caso desse estudo, fase 1, 2 e 3, eles obrigatoriamente estarão em ambiente hospitalar. Né? A gente vai estar, como é no ofídico também, normalmente você fica 24 horas de observação, mas no caso do estudo clínico, você vai ter que ficar mais dias para a gente coletar amostra de sangue para acompanhar essa redução da carga viral nos pacientes. Mas é exatamente isso, o anticorpo pronto para agir imediatamente, né? E no caso do veneno, neutralizar o veneno o mais rapidamente possível, e no caso do vírus, neutralizar a maior quantidade de vírus circulante possível no paciente. Luiz, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, falando sobre o assunto, e espero em breve ter você aqui de novo no programa para trazer os resultados positivos desse soro que possa ser aplicado e salvar inúmeras vidas aqui no Brasil e no mundo afora. Um forte abraço, Luiz.